Agora com a vice-prefeita do nosso lindo município de Guaíba. Vice-prefeita Claudinha, muito bom dia. Como vai? Bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo que está acompanhando aí a nossa querida Rádio Acústica FM. Já desejando um ótimo ano de 2026 para todos nós. Vice-prefeita, é uma coisa impressionante. O que está acontecendo em Guaíba não para? Passei agora ali perto, ali passando Guaíba em direção ao Camaquã. Estão fazendo um negócio ali que eu acho que é um condomínio, sei se um terreno, uma terraplanagem para um grande condomínio, grande parque de construção de casas ou prédios. O que vai ser ali, vice-prefeito? O que vai ser aquilo ali, hein? Você deve estar falando, Fábio, nas margens da BR-116, Exato. Antes de chegar no bairro Pedras Brancas. Ali são três loteamentos novos que estão saindo, já inclusive à venda. Temos muitos outros na cidade, na Zona Sul, próxima à prefeitura, nessas margens da BR-116. A cidade está em pleno desenvolvimento econômico, e quando o desenvolvimento econômico flui, a gente tem essa também consequência de mais pessoas vindo procurar a cidade. Certeza. As que estão morando aqui também desde a enchente, procurando novas oportunidades de moradias, e isso nos enche de motivação para trabalhar, porque quanto mais pessoas circulando no município, mais serviços e mais mobiliário público, mais condições de ruas nós temos que ter, né? Quantas unidades serão construídas nesses loteamentos ali na 116, hein? Que gigante, é grande aquilo, hein? Ele é um loteamento grande, ele não é de centenas de unidades, são milhares de unidades. Milhares. Uhum. Prefeita, eu tô achando que vocês estão saindo da curva aí. Guaíba é uma coisa que eu tô me surpreendendo positivamente. E o motivo do nosso bate-papo agora é justamente sobre crescer e crescer organizado. Isso é muito difícil, às vezes a gente cresce, asfalta tudo, faz não sei o quê, mas tem coisas básicas que o município tem que cuidar. Uma delas é a questão da educação, que eu acho que é fundamental, mas a outra questão é a questão da saúde, porque a pressão, não digo a palavra bem certa, né? Mas a necessidade muitas vezes da pessoa é ter um entendimento e uma administração na questão da saúde melhor possível, principalmente quando uma cidade projeta agora para receber um complexo agora de investimento de indústria aeronáutica, completa uma estrutura de tecnologia no entorno. A CMPC em Barra do Ribeiro faz uma nova unidade, que isso vai impactar em moradias para toda a região. Tantas coisas acontecendo isso, e a questão da saúde é uma questão importante de se organizar para que quando o crescimento aconteça, já aconteça com as coisas mais ou menos funcionando. E por isso que vocês estão recadastrando todo o povo de Guaíba para poder entender onde, como e onde estão as pessoas, prefeita? Nós temos sempre 3 pilares básicos que conduzem aqui a gestão, né? O primeiro deles é o que nos move todos os dias, Fábio, que é o cuidado com as pessoas. Sim. Mas tu cuidar das pessoas, tu tem que saber organizar a cidade para projetar melhor. Então, o terceiro pilar, que é a construção do futuro do nosso município. A gente precisa entender os aspectos do que está acontecendo para poder fazer planejamento de execuções que sejam mais assertivas, né, para a população. Então, a gente está fazendo o Recadastra SUS, que é justamente a organização da estrutura da nossa atenção primária. Sim. Que são os atendimentos que acontecem nas UBSs, que são as unidades básicas de saúde do município, ou nas ESFs, que são as estratégias de saúde da família. O que é essa organização estrutural? É um recadastramento, uma atualização do cadastro dos nossos usuários SUS diretamente naquele poço, né, como a gente chama popularmente, Sim. em que a pessoa mora, porque vai ser uma territorialização do sistema de saúde, assim como a gente tem, por exemplo, na assistência social, que usa o sistema SUAS. Nós temos os CRAS, são 4 CRAS no município, eles atendem por territórios. Se tu mora na Coab, que é na Zona Norte, o teu CRAS é o CRAS Zona Norte, tu não vai ser atendido no CRAS Semente, tu não vai ser atendido, por exemplo, no CRAS Zona Sul. E isso também vai acontecer agora, então,
com a nossa questão da saúde. A gente precisa compreender essas áreas geográficas, quem são as pessoas do território, para poder fazer um atendimento melhor, que começa a ser o quê? De prevenção, que é o que a atenção básica se propõe. Começar a fazer prevenção de saúde e não atacar somente a doença. Esse é um dos pilares. A senhora sabe, tu está falando uma coisa, prefeita, eu fico pensando realmente nisso. Quantos, ao longo dos anos, né, da vida vamos imaginar uma família com... casal, 30 anos de idade. Quantas vezes essa pessoa trocou de lugar numa cidade? Ou até veio de fora, né, prefeita? Ou até veio de fora, veio de Eldorado. Vocês pessoas que estão morando em Guaíba agora e que não estão cadastradas. Pois é, aí a pessoa vai lá, bate no posto de saúde, tá, mas e aí tu fica vendo, assim, o médico, o ECF, a própria estrutura física do posto foi construída para atender um bairro com, vamos imaginar assim, 5 mil pessoas. Mas daqui a pouco esse bairro se modificou e hoje é 10 mil pessoas. Mas a estrutura física, às vezes o número de profissionais, ou o depósito da farmácia, tudo é diferente da realidade daquela região, né? A gente precisa conhecer bem o público daquele território, daquela UBS ou daquela ESF, para entender o que a gente pode fazer para qualificar melhor. E não pode ser por achismo. Então, esse mapeamento tem um dos pilares é justamente isso. Poder reorganizar a estrutura de acordo com a demanda real, facilitando também para o morador daquele território ser atendido no seu próprio território, que ele tem que se deslocar para procurar outros lugares de atendimento. E vou fazer uma outra comparação. Lá na educação, a gente trabalha muito com o vínculo, né, do professor, do profissional, com aquele aluno. Quando a gente não tem uma equipe mais fixa, que tem uma rotatividade de profissionais, até de um ano para o outro, sai em prejuízo o processo de aprendizagem, porque é alguém que não conhece a realidade daquela comunidade. Se a gente tiver uma estrutura de profissionais que vão atender aquelas famílias, vai ter sim esse conhecimento das famílias, um fortalecimento do vínculo, dos prognósticos, também dos prontuários, como que é, os lembretes, as visitas domiciliares pelos nossos agentes comunitários de saúde, a identificação dos riscos que a gente pode ter naquela localidade, numa possibilidade de surto, a gente consegue ter mais eficácia para conter, e esse fortalecimento do vínculo com a população e as UBSs também vai ver com que se tenha uma qualidade melhor no atendimento, voltando a falar, né, também em prevenção e não só tratando doenças. Deixa eu te dizer uma coisa, essa semana eu entrevistei o vice-presidente do CREMERS, o Eduardo Neubauer Trindade, falando sobre o CREMERS está forçando a barra para que o Estado do Rio Grande do Sul volte a contratar médicos especialistas para atender em cidades, especificamente nas cidades do interior. Mas por que isso? Nossa Camaquã agora está se aposentando praticamente os últimos médicos concursados no passado, e justamente sobre isso que a senhora está falando. Os médicos conheciam a realidade da população, quem passava no posto ou no consultório dele. Havia uma relação médico-família, como a senhora diz, o professor com a família, com a realidade. E como isso ajuda, prefeita, como isso ajuda numa relação futura de questão de saúde, como a senhora está dizendo, de um problema familiar daqui a pouco, até de violência familiar, violência contra a mulher. Mas sabe o que está acontecendo, que eu estou achando, só para fugir um pouquinho do assunto? Por exemplo, na questão do judiciário nosso aqui, tá? Só para dar um exemplo. Eu fiquei tão feliz aqui que nós tínhamos promotores aqui que tinham anos em Camaquã, que conheciam a realidade, moravam em Camaquã. O juiz morava em Camaquã. Havia uma relação dele conhecer ele na conversa do supermercado, da onde ele sabia da realidade. Hoje ficou volante, a pessoa vem aqui, passa 2, 3 dias aqui e vai embora. Não sabe quem é a cidade, o que a cidade faz, como a cidade vive. É uma coisa assim aleatória. E eu acho que perde qualidade. É isso que eu quero chegar nisso, né? Perde qualidade dessa afinidade das pessoas, do comando com o povo que mora na sociedade, né?
Então eu acho assim muito legal isso de reavaliar essas coisas. É uma questão de pertencimento, que parece que porque as cidades estão crescendo em termos de população, não se tem que ter a preocupação, né, desse vínculo, desse conhecimento de rede, até para trabalhar em rede, né? Se eu trabalho nos territórios, eu consigo fortalecer os estudos de caso com as equipes multidisciplinares da educação, da assistência, da saúde, porque aquela família transita nos mesmos equipamentos públicos que aquela região tem. E isso nos ajuda a enfrentar índices de violência contra a criança, abuso infantil, violência doméstica. Isso nos ajuda a mapear a questão social, da falta de emprego, os problemas de saúde mental. Então, a gente tem muitos pontos positivos com o Recadastra, porque vai ser para a gente conseguir ter mais cuidado e menos improviso no dia a dia. A gente vai conseguir trabalhar mais com a prevenção e menos com a emergencialidade, né? Apagando incêndios, como a gente diz. E assim por diante. A gente está nesse início de trabalho, a gente sabe que tudo aquilo que vem em tese como uma novidade, às vezes desacomoda um pouco algumas situações da população, mas pensando nesta organização da cidade que está crescendo em várias esferas e que a gente tem que ter a responsabilidade e o compromisso com o que nós vamos fazer, inclusive com os recursos públicos, que é o que vai fazer essa máquina seguir, os atendimentos seguirem, né? Tem que ter mais eficiência nesse uso dos recursos públicos. Eu achei excelente isso aí. Eu vou repartir aqui com os prefeitos da nossa região aqui também essa motivação que vocês estão fazendo aí para poder pegar como exemplo, viu, prefeito? Eu acho que é isso. A gente tem que fazer isso. Coisas boas têm que ser repartidas com os demais colegas, né? Justamente para motivar. Prefeita Claudinha, muito obrigado pelo papo. Parabéns de novo, Guaíba, aí, olha, dando um pontapé inicial muito bom de 2026, viu? Estamos com muitos planos, muitos projetos. É o ano do nosso centenário, no dia 14 de outubro, Guaíba então completa 100 anos da sua história. Nós temos muitas atividades que vão acontecer ao longo do ano e já deixar aí todo mundo na expectativa para colocar na agenda Olifeira 2026. Inicia no dia 14 de outubro, dia do nosso centenário. A gente já vai estar aqui esperando por todos. E eu vou estar aí, com certeza. Muito obrigado, prefeito. Até mais. Grande abraço. Valeu. Tchau. 9h58. Olha, eu vibro com Guaíba, porque, olha, vamos botar assim, 30 anos atrás, Guaíba era tipo Cachoeirinha. Aquele monte de ônibus saindo de Porto Alegre, de tardezinha, levando aquele monte de gente para Guaíba. Chegava de manhã, aquele monte de ônibus saindo de Guaíba, indo para Porto Alegre. Aí depois botaram o barco. Aí o barco começou a ajudar a fazer o fluxo. Era isso que acontecia. Pois agora, quando é que eu fui semana passada, semana retrasada, que eu saí de manhã cedo de Camaquã, saí 6 e pouco de Camaquã, em direção a Porto Alegre. Quando cheguei ali perto de Guaíba, passando um pouquinho de Guaíba, Felipe, era uma quantidade de carro impressionante que vinha de manhã de lá para cá. Eu disse, não, mas esse troço sempre foi o contrário, era nós indo para Porto Alegre, não, era de lá para cá, era da região metropolitana pro lado de Guaíba, pro lado de Eldorado. Então, para vocês dizer o seguinte, Guaíba, que há uns anos atrás era uma cidade dormitório, tá virando uma cidade polo de negócios. Vai atrair muita gente. Muitos negócios. Os caras vão fazer o aeroporto agora para poder fabricar avião, consertar helicóptero, fazer um monte de coisa em Guaíba. Prestem atenção no que está mudando na nossa região. E às vezes nós ficamos nas picuinhas para fazer as coisas acontecer. A Guaíba está dando uma lição aí. E organizada, né? Tem que se organizar. 10 horas em ponto, notícia hora certa. Notícia na hora certa. Rádio Acústica FM e Rede Gaúcha. Em Porto Alegre vai atender exclusivamente casos graves entre a 1h da tarde de hoje até a 1h da tarde de amanhã. Sol em Porto Alegre, agora faz 31 graus. A previsão é de calor e de tempo seco em todo o Rio Grande do Sul. Grupo IESA apresenta Verão 2026 é na IESA GWM.
Linha Raval com taxa zero em 24 vezes e supervalorização do seu usado. Trânsito. Uma colisão entre dois carros na rua Siqueira Campos, próximo ao número 766 em Porto Alegre, foi atendida agora há pouco. Tem lentidão na chegada a Porto Alegre pela Castelo Branco. Tinha um carro em pane elétrica, mas já foi retirado. Nas demais rodovias federais e estaduais não há registros de ocorrências. Com o trânsito, Giovana Dúrios. Destaque da hora. 30 pessoas ficam feridas após micro-ônibus cair em barranco na Serra. O acidente aconteceu nesta manhã no bairro Barracão, em Bento Gonçalves. Segundo o Corpo de Bombeiros, um homem e uma mulher tiveram ferimentos considerados graves e foram levados ao Hospital Taquini, junto de outras 8 pessoas. Cerca de 20 passageiros foram para a unidade de pronto atendimento. Os ocupantes do ônibus eram trabalhadores da safra da uva. O veículo teria tentado subir um morro na rua Arlindo Menegoto e acabou caindo em uma área de mata. Segundo a prefeitura, não era permitida a circulação de veículos no local. Da Gaúcha Serra, Marcos Cardoso. Polícia Civil ouve testemunhas e busca imagens para localizar criminosos que fizeram reféns e roubaram escritório de advocacia na capital. O objetivo é esclarecer as circunstâncias de um assalto que levou R$600 mil em joias. O roubo ocorreu na noite de ontem em um escritório de advocacia localizado na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento. Segundo a Polícia Civil, 2 homens renderam 6 pessoas e roubaram joias, como anéis, brincos e relógios, além de telefones celulares das vítimas. A dupla fugiu depois e não foi localizada até o momento. Conforme a polícia, testemunhas da ação serão ouvidas formalmente a partir de hoje. Também são coletadas imagens de câmeras de segurança do centro comercial e da região para esclarecer a dinâmica do roubo. Da redação, Vinícius Coimbra. Grupo IESA apresenta Verão 2026 na IESA GWM. Linha Raval com taxa zero. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha às 11 horas. Da redação, Yasmin Luz. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Hora certa. Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. 10:03. Ei, você, que tal transformar o sol em economia? A Xiaomi torna isso realidade. Economize até 90% na sua conta de luz. Equipe especializada na instalação, retorno do investimento em até 5 anos. Deixe o sol trabalhar por você. Xiaomi, a potência da energia renovável ao seu alcance. A sua prótese móvel incomoda na hora de comer? Você pode voltar a ter dentes fixos com a prótese Protocolo. Ela substitui todos os dentes superiores ou inferiores com total segurança. É sorriso completo, autoestima e conforto para comer de tudo. Marque sua consulta na Oral Sim e tire todas as dúvidas sobre a prótese Protocolo com a clínica número 1 do Brasil em implantes dentários. É hora de você dizer sim para o melhor que existe em conectividade. Com a Ozernet você tem internet residencial, plano para o seu celular, streamings e muito mais. Os melhores preços e condições, além da tranquilidade e praticidade que só o seu Ozir garante. Para você, sua família e a casa inteira. Ligue ou chame agora 0800 494 2030. Ozernet. Diga sim ao que há de melhor. É sensacional, o jeito que fui atendida é fora do normal. O preço é bom e acessível. Farmácias associadas, Rede LVD. Uma farmácia completa para você. Pra associadas vem, Rede LVD vem. Medicamentos tem, higiene também. Nas farmácias associadas Rede LVD, o melhor atendimento é garantido. Estamos sempre com você nos momentos em que você precisa. Venha conhecer uma de nossas lojas, sempre com uma Rede LVD, perto de você. Você sabia que o Convênio Mediari tem toda a solução em saúde que você e sua família precisam? Consultas médicas, exames, procedimentos odontológicos e muito mais, com mensalidades a partir de R$ 59,90. Você tem diversos benefícios que só o Convênio Mediari proporciona e sem carência de uso. Entre em contato. Telefone 51-98594-6823 ou 51-3671-0984. Venha nos visitar na Avenida Presidente Vargas 878. Mediari, saúde tratada com amor.
Você conhece as vantagens de investir em energia solar? É uma fonte de energia ecologicamente correta. Logo após a instalação, você já começa a colher os frutos, com uma redução significativa na conta de energia elétrica. São produtos de longa durabilidade. A médio e longo prazo, seu investimento se pagará automaticamente. Além disso, o seu imóvel valoriza ainda mais. Entre em contato e solicite uma visita. Acesse solarlojasafubra.com.br e peça um orçamento. A Fubra Verde Energia Solar. Mais um produto com a garantia de qualidade a Fubra. Sempre com você. Seu equipamento deu problema? Não se preocupe, a solução está na PC Informática. A PC Informática é especializada em assistência técnica. Consertamos computadores, notebooks, notebreaks, impressoras, televisores, celulares, drones e muito mais. Somos autorizado VEG, NHS, Eugin, Bematec e Epson. Venha para a PC Informática. Tecnologia é com a gente. Ligue agora ou mande uma mensagem pelo WhatsApp para 51 3671 6565 e faça o seu orçamento sem compromisso. PC Informática. Você precisa? A gente tem. Sabe qual é a melhor parte do final de semana? Encher o carrinho e pagar bem pouquinho. E pague em até 6 vezes sem juros. Queijo mussarela quilo, R$23,98. Ovos brancos com 30, R$11,98. Nescau 350 gramas, R$8,99. Papel higiênico Paloma com 32, R$22,99. Café Iguaçu 500 gramas, R$21,90. Lava roupas Omo 3 litros, R$37,99. Margarina Qualy ou Pepsi 2,5 litros, R$6,99. Proibida 350 ml, R$2,19. Beba com moderação. É bom fazer parte da sua vida. Liquida Pompeia. Até 60% de desconto em produtos selecionados. Preços imperdíveis, de R$ 9 a R$ 49. Aproveite, é por tempo limitado. As dores nas costas atrapalham o seu dia a dia. Você não consegue levantar da cama. A dor te impede de limpar a casa. Para entrar no carro ou ônibus, você precisa de ajuda. A franquia Dr. Hérnia é uma clínica referência no Brasil em tratamento das patologias da coluna vertebral, hérnia de disco e dor ciática. Na Dr. Hérnia, essas dores podem ser resolvidas sem precisar de cirurgia. Agende agora a sua consulta. Fone 51997006600. Fique bem informado. Primeira hora, de segunda a sexta, a partir das 8h10 da manhã. Oferecimento Ozirnet, sempre ao seu lado. Grupo Mediari, saúde tratada com amor. Óticas Carol, a maior rede de óticas do Brasil. Casual Mix, tudo em confecções e calçados. Roxo Centro de Compras. A Fubra, sempre com você. Muito bem, 10h09. Programa é o Primeira Hora. Você participa 986369700, viu? Você pode mandar a sua mensagem, né? Tranquilo, daqui a pouquinho nós estamos cumprindo umas pautas aqui, né? Que é importante, né? Para que a gente fique de bem com todo mundo aqui. Agora, daqui a pouquinho eu vou falar com os nossos ouvintes. Mas lembra os amigos que as ofertas incríveis esperam por você, hein? Olha aí, apareçam lá na Chafariz, parcelamento em 18 vezes e ofertas imperdíveis na Chafariz. Lugar de cliente feliz. Televendas WhatsApp 3671-7777. E Mediari, que conta com diversas especialidades médicas, atendimentos particulares e convênios Mediari. Contatos no 519-8594-6823. Aproveite as ofertas da Farmácia São João, tem livros e devocionais a partir de R$ 49,90. Kit seda, shampoo e mais condicionador apenas R$ 22,90. Farmácia São João, compre na loja, no site ou no aplicativo. Já aproveitando aqui a presença de Flávio Torino para o seu comentário. Acústica Esporte Clube. Oferecimento Sorveteria Drose e Restaurante Cláudio Peglo. Bem, Torino comigo aqui, o Internacional hoje enfrenta a Fortaleza, Monson, exatamente. E o Grêmio enfrentou o São José e acabou perdendo a invencibilidade. Primeira derrota do Grêmio em 2026. Torino, faz